a falar hoje de um tema, gente. Eu acho, tenho quase toda a certeza, que eu não falei sobre esse tema aqui na Comunidade das Nações ainda. Um tema mesmo específico. Lembrando que nós estamos nessa série, Feridas que Marcam, Amor que Transforma. Essa série, como o mês de agosto foram 5 semanas, hoje é a nossa última semana e a última mensagem. E a cada encontro que nós tivemos, todas essas mensagens estão lá no YouTube da CN Aracaju. E a cada encontro que nós tivemos, Deus nos convidou, Foi um convite que Deus fez a nós para que nós possamos estar o quê? Olhando para dentro. Para que a partir daí nós possamos reconhecer marcas que podem estar na nossa alma, claro que são marcas invisíveis, mas que nós estamos carregando. E o problema não é só carregar essas marcas, não é só carregar essas feridas emocionais. O problema não é isso, Lorena. Tá, deixa isso lá, deixa isso quieto. Não é sobre isso. É porque essas marcas, gente, preste atenção, isso é fundamental. Essas marcas vão moldando nossos comportamentos. E se você é moldado a partir dessa realidade, você pode estar tendo comportamentos machucados, assim como a sua machucadura interior. Amém? Então, isso, consequentemente, vai afetar os seus relacionamentos. Isso, gente, afeta a sua identidade em Cristo. Porque se você está sendo moldado, que seu comportamento a partir disso, você não está tendo realmente atitudes de acordo como um filho de Deus. E hoje nós chegamos nesse tema que é um tema extremamente delicado. Porque muitos, gente, e eu vou dar uma estatística aqui para vocês, muitos estão sendo aprisionados pelo cativeiro chamado abuso. Muitas pessoas, e quando eu falo em abuso, não pense só no abuso sexual, tá? Vou falar alguns tipos de abuso já para você. E tem muita gente que está presa nisso, pelas dores dessa realidade. Então, gente, o abuso. O que é um abuso em termos de definição? É algo que a pessoa faz com outra usando de um poder que ela tem sobre a outra, de uma autoridade que ela tem sobre a outra. E isso acaba ferindo ela física, sexualmente e emocionalmente. E às vezes, quando é um abuso espiritual, espiritualmente também. Ora, então, existem vários tipos de abuso, sim. Eu vou citar, gente, é uma mensagem que eu tive que fazer. Nossa, cortando, isso aqui foi tema de uma palestra que eu fiz fora. Existem vários tipos de abuso, o abuso físico é um deles. As meninas estão me lembrando, eu falei essa semana, na live que eu faço, todas as quartas e sextas, que é muito importante que a gente anote. Sabe por quê, gente? O nosso culto Souza é um culto meu didático, até pelo meu dom. Eu tenho o dom de mestre. Se você não anota, você esquece. Eu vou fazer uma campanha aqui no culto Souza. Adote um caderninho para o culto Souza. Não é, professora? Porque a gente esquece, não é por mal, a gente esquece. Ah, Lorena, eu tenho um celular, tudo bem. Mas qual é o problema do celular? A pastora está com o caderninho hoje. Qual o problema do celular? Que quando você está aqui no celular, daqui a pouco chega uma mensagem. Daqui a pouco chega não sei o quê. Aí ele dispersa. Então, se você deixa o seu celular do lado e você está aqui na sua anotação, você não corre esse risco. Então, eu vou fazer uma campanha aqui, começar a partir de hoje. Obrigada aí para os meninos que me lembraram. Então, traga o caderninho do Souza. Ele não está aqui hoje.
Tem uma pessoa que vem direto para cá, ele está viajando, e ele disse: Lorena, eu tenho o caderno do Souza, um caderno de matéria mesmo, que ele anota tudo. O Gênison também anota tudo dele, anota no celular. Mas, gente, não deixe de fazer, porque isso é muito importante. E outra coisa, neurofisiologicamente, isso é muito bom, porque você guarda mais, né? Tem um feedback a mais para o seu sistema nervoso central. Então, voltando aqui, os tipos de abuso, Lorena, tem abuso físico. Isso, tem. São agressões, violência que aquela pessoa passa. Às vezes a pessoa, principalmente lá a criança, é castigado severamente. Isso são abusos físicos. E é claro que todo abuso vai trazer o quê? Consequências. Essa criança, ela cresce cheia de medo, cheia de insegurança, porque ela tem medo novamente de apanhar. Uma baixa autoestima, porque na cabeça dela ela tá apanhando porque ela não presta, porque ela só faz coisa errada. E esses traumas, gente, vão se arrastando por anos. E muitas vezes esse medo vai, como eu falei, moldando os relacionamentos futuros. Você sabe qual é o problema de tudo isso? Que esse passa a ser o padrão dela. Essa menina que apanhou, quando ela cresce e casa com alguém também violento. Porque essa é a realidade que ela conheceu. Outro tipo de abuso, abuso verbal, emocional, ali mexe muito com as emoções. São aqueles abusos que, através de palavras carregadas de humilhação, críticas altamente destrutivas, muitas vezes comparações de uma pessoa com a outra. Isso são os abusos verbais. Gente, eu não posso demorar porque senão eu não consigo, mas cada tipo de abuso desse traz consequências. Uma pessoa como essa, do abuso verbal, ela cresce machucada na alma dela, a autoestima dela está desse tamanho. A identidade dela foi toda destruída porque alguém disse que ela não prestava, porque ela disse que o irmão era melhor, porque ela disse que não ia dar para nada. E a vítima cresce dessa forma. Ninguém vai me amar, eu nunca vou dar certo. Quantas pessoas ouviram essas frases? E eu vou chegar no abuso sexual, que é o tema da nossa mensagem de hoje. O abuso sexual, gente, é qualquer ato sexual ou tentativa de algum ato, de alguma consumação de um ato sexual. Ou às vezes não tem nenhum ato. São às vezes tão somente comentários sexuais indesejados que alguém faz para outra pessoa. Uma ação, gente, que não foi permitida para o outro. Entenda uma coisa, Lorena, às vezes eu fico pensando, eu tenho lembranças na minha mente de uma imagem. Não teve o ato em si sexual, mas o ambiente, aquele cenário, aquela tentativa. Nós da Cura e Restauração, nós como conselheiros já caracterizamos isso como um ato sexual, como um abuso sexual. Porque você não consentiu, muitas vezes, é uma criança. E tudo que invade a sua privacidade, a sua intimidade sem consentimento, isso é considerado um abuso. Gente, eu fui pegar estatísticas. E as estatísticas são horríveis. 1 a cada 13 homens já foram abusados. 1 a cada 5 mulheres já passaram por abuso até os seus 17 anos de idade. Isso é uma estatística do mundo. A nossa sala de aconselhamento, eu vou dizer para você, não menos do que 70% das pessoas que passam por lá. Aqui são pessoas da igreja, eu não estou atendendo a pessoa do mundo, não. Lá de fora, não. Foram abusadas. E o pior, 80% dessas pessoas foram
80 não, coloquei aqui, 90% foram abusadas por pessoas próximas, por parentes, às vezes até o próprio pai, às vezes a própria mãe, porque homens também são abusados. E muitos deles nem denunciam isso às autoridades. Então essa estatística ainda nem é a real. Nós temos dados muito, muito piores, infelizmente, sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre essa história que está lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Talvez uma das histórias mais tristes da Bíblia, mais fortes, inclusive. 2 Samuel 13, capítulo 1. Desculpe, capítulo 13, versículo 1. Depois de algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, 2 Samuel 13, 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Aminon, outro filho de Davi, se apaixonou. Ele era meio irmão dela. Aminon ficou obcecado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se na cama. Aí já vem o Jonadab, olha o conselho que ele dá. Deite-se na cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon, o seu irmão, e prepare algo para ele comer. Onde é que eu passei aqui? Prepare algo para ele comer, versículo 8. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Aminon. Ele já estava com outras intenções. E todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, Aminon. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Se isso é um absurdo no dia de hoje, imagine, gente, naquela época. O que seria de mim, ela disse. Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Aminon, porém, não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, o abusador, normalmente ele é sempre mais forte, seja fisicamente, seja emocionalmente. Sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Aí ela disse: não faça isso. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei.
Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. O seu irmão Absalão lhe perguntou: Aminon, o seu irmão esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, o seu irmão. Gente, com certeza vocês, assim como eu, acham essa passagem bem forte, né? Bem desafiadora. Porque é o irmão, é o meu irmão ali. Tamar era filha de Davi. E ela faz parte de todo esse cenário. Ela foi vítima, gente, de um abuso. E como eu falei, por parte de uma pessoa que estava ali do lado dela, o meu irmão. Aquela pessoa que ela deveria confiar, o Aminon. Uma jovem, gente, inocente, como assim acontece muitas vezes, que foi violentada dentro da sua própria casa. E silenciada a partir daí em sua dor. Marcada por esse momento pela vergonha. Nós vamos ver as características, as consequências que muitas dessas pessoas passam. Elas são marcadas pela culpa, elas são marcadas pela vergonha. Então você observe, gente, que o ambiente, essa mensagem precisa reverberar no coração dos pais, principalmente os pais. Tia Tereza está aí. Que tem meninos pequenos. É sobre vocês o abuso que acontece com seus filhos. Isso reverbera como está a situação dentro de casa muitas vezes. Então o ambiente que deveria ser seguro se torna o lugar de maior dor na vida dessa menina. E esse texto vai nos ajudar para a gente entender um pouquinho essa realidade dura do abuso que destrói tantas vidas, que gera um trauma, gente, que vai deixando marcas invisíveis na alma dessa pessoa. Então vamos começar a ver as feridas que o trauma gerou em Tamar. A primeira coisa, o abuso, gente, é uma traição. Porque o abuso vem de quem deveria o quê? Proteger. O abuso muitas vezes acontece por aqueles que deveriam estar cuidando, como um pai, como uma mãe, como um padrasto, como uma pessoa que tem o poder e a autoridade para cuidar dessa criança. E isso piora, por isso que é tão dolorido, porque além da dor do ato em si, isso é uma traição. Isso vai multiplicando dor na vida dessa pessoa. Porque o meu pai, minha mãe, que deveria estar cuidando de mim, me deixou tão desprotegida assim com esse homem aqui do meu lado. Então é assim que essa menina ou esse menino olha a situação, ele não entende. Outro ponto que é importante, no versículo 14 diz assim: mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Tamar, gente, ela pediu, ela deu chance para Aminon não fazer, ela pediu, ela argumentou, ela implorou. Mas sua voz não foi ouvida. Gente, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sei que eu estou falando da história de muitas pessoas aqui. Falei para vocês. 70% das pessoas que entram naquela sala passaram por isso. E aí essas pessoas, elas chegam com uma sensação de impotência muito grande. Que é uma das marcas que o abuso traz, uma marca cruel de impotência. A pessoa pensa, eu não sei o que fazer. Porque eu gritei, porque eu argumentei, mas ele faz de novo. E aí hoje, quando a gente olha essa história da Joyce Meyer, que fala dos abusos que ela passou em série do pai, e vê essa mulher levando multidões de pessoas para Jesus, aquilo ali é um milagre. Porque aquela mulher era para estar numa cama destruída na alma dela.
Outro ponto. No versículo 20, que eu não cheguei nessa parte, mas o versículo 20 diz assim: Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Eu fui até aí. Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Entra a vergonha. Sua dignidade começa a ser o quê? Arrancada. E junto com a dignidade que vai embora também a voz. O silêncio não foi uma escolha que Tamar teve, foi uma imposição. E assim como Tamar passou por essa história, muitas pessoas ainda hoje passam por essa história. E sofrem as marcas do abuso que sofreu dentro dos seus próprios lares. Gente, é horrível. É horrível os testemunhos que nós ouvimos. São coisas que aconteceram muitas vezes há muitos anos atrás. E a pessoa traz com uma realidade tão chocante que parece que aconteceu ontem na vida dela. Porque marcou. E muitas dessas pessoas, e eu volto a dizer, não estou falando só do abuso sexual. Um abuso verbal, às vezes palavras e palavras malditas, tornam essas pessoas até hoje impotentes. Elas acham que ninguém vai ouvir, porque assim como Tamar, ele não ouviu ela para ele parar. Carregam um silêncio muito profundo na alma dessas pessoas, porque ela não pode falar, ela não tem força para falar. Porque como eu falei para vocês, o abusador sempre tem mais força, sempre tem mais poder. E aí ela o quê? Se cala. E a partir daí começa um cenário de desintegração da alma dela. Vivendo a partir daí com uma culpa, com uma vergonha, acreditando que de alguma forma ela poderia ter feito diferente, que talvez a culpa foi dela. Porque é isso que o abusador faz com que o abusado passe. É sobre você, foi você que induziu isso. Então, gente, no nosso cotidiano, quantas mulheres vivem casamentos abusivos, onde o marido a violenta com palavras, a violenta fisicamente, gerando nessa mulher, dia e noite, um medo que paralisa ela. Por isso que nós vamos falar já já da passividade. Porque o medo começa a dominar e ela começa a se acostumar com o abuso. Uma criança que cresce ouvindo palavras, gritos, apanhando por qualquer motivo. E ela se cala. Gente, observe as crianças. Às vezes o silêncio delas comunicam muito mais do que vocês imaginam. Os comportamentos das crianças, nunca ache que é comum. Não, isso é coisa dessa idade. Não, observe. Porque aquele silêncio, aquele comportamento pode estar sendo o grito que ela está conseguindo gritar, mesmo que em silêncio, para denunciar que ela está passando por um abuso na escola. Está dando para entender, gente? Está claro isso? Então o trauma de Tamar, gente, nos mostra que o abuso, ele não fere tão só fisicamente, como acontece. Às vezes são muito agressivos os abusos. Mas principalmente a alma. A voz que não foi ouvida, como aconteceu, como eu falei com Tamar. Isso vira um trauma muito forte. E aí começa, o grande problema é isso, que vai começar a partir de agora. Porque o abuso não é só no dia. Isso deixou uma marca. Isso deixou um trauma. Que a partir de agora vai ditar os seus comportamentos. E hoje, 2025, essa pessoa se comporta muitas vezes como aquela criança indefesa. E ela não consegue ter força para reagir. E é uma pessoa que cai num quadro muitas vezes forte de passividade.
É aquela pessoa que tem tudo. Você vê que no interior dela, ela é uma pessoa muito bem preparada. Mas ela não tem voz, ela não se acha pronta para fazer. Tudo por conta daquilo que ela viveu lá atrás. O quarto onde Tamar foi violentada passa a ser, gente, o início do cárcere interior que ela começa a viver a partir de agora. Da prisão emocional que ela vai viver a partir de agora. E quantas pessoas, gente, está vivendo nessa realidade, aprisionadas na sua alma, por conta dessa ferida que marcou a vida dela. E muitas vezes as pessoas vão só o quê? Coloca para baixo, corre, esconde, vamos deixar aqui, tá bonito, e não tá. E não tá bonito. Você está sofrendo, a sua alma está sofrendo. E você tentando resolver, esconde, porque parece para parecer bonito. E não é isso que Deus tem para você. Você não vai conseguir manifestar a glória de Deus escondendo a sujeira. É necessário trazer para a luz, para que Jesus cure essa realidade. Lorena, então vamos lá. Então vamos para as consequências. Uma das maiores e mais dolorosas consequências do abuso, como eu falei, como é uma traição, é a dificuldade que as pessoas têm de confiar. É uma pessoa que vive eternamente na desconfiança, porque quem deveria cuidar de mim me machucou, me maltratou. E quando você, gente, começa a perder a esperança daquelas pessoas que são os mais próximos, um pai, um irmão, como é o caso aqui, um tio, um cônjuge, porque tem muito cônjuge que destrói a mulher. Isso acaba com a confiança, isso acaba com o relacionamento. Tamar foi ferida, gente, dentro da própria casa, e era a casa real. Era a casa de Davi, a casa do rei. Como é que essa pessoa vai confiar? E passa uma vida desconfiando, cheia de medo. Medo de se entregar, medo de se relacionar, medo de encarar. Aí você veja quantas pessoas estão deixando de viver o propósito de Deus. Por conta de um trauma que aconteceu lá atrás. E o medo novamente de ser abusada, traída por pessoas que ela decide entregar. Uma outra consequência que é fortíssima. Esse sentimento de impotência que é onde entra a passividade. O abuso, gente, ensina, presta atenção. A mensagem do abuso tem um ensinamento para a vítima. E ela ensina para a vítima que ela não tem capacidade de decidir, pastora. E dá a ela a sensação de não ter voz. De não poder decidir daqui para frente. Ela acredita que ela não pode ser ouvida. E aí isso vai gerar consequências ainda mais profundas. Quantas mulheres, ou até mesmo quantos homens, estão submissos e expostos a relacionamentos abusivos agora na fase adulta, porque aprendeu a ficar calado, a não se posicionar, porque ninguém vai lhe ouvir. E aí entra nesse processo de autossabotagem. Às vezes a gente ouve histórias, meu Deus do céu, tem misericórdia. E a gente se questiona, meu Deus, o que faz essa pessoa? Não é ela propriamente, ela não está conscientemente, é ela, mas está no inconsciente.
Porque ela acredita que ela não pode falar. Ela acredita que ela não pode sair daquele lugar. Ela acredita que o fim dela é ali. Acredita que não tem valor, que precisa passar por aquilo mesmo. É assim. Ela é dominada por um espírito chamado de passividade. Isso é uma influência espiritual que acaba levando a pessoa a não reagir, a não decidir, a não se posicionar, mesmo sabendo que precisa ser feito. É como se fosse uma inércia. Ela vai deixando levar, ela vai deixando ser conduzido assim. E ela acredita que ela não consegue mudar essas coisas sozinha. Ela, em vez de lutar, em vez de se posicionar, em vez de realmente sair daquele quadro, a pessoa fica presa na neutralidade, na acomodação. Você não já viu quantas pessoas passam por processo de violência em casa, violência doméstica? E aí aquela pessoa volta para o marido. O que é isso? Você vai dizer, isso aí está de brincadeira. Mas não é, aquela pessoa tem lá no inconsciente dela que ela não tem outra opção. E ela age a partir disso. A pessoa acredita que, se for agir, isso não é seguro. Isso pode ser arriscado. Ela não vai ter outra chance. Ela acaba muitas vezes... Não, maturidade é isso. É ficar na neutralidade. E ela está sendo e se permitindo ser destruído na alma. Ontem eu estava estudando essa palavra e me veio uma dor na minha alma. E eu chorei por essas almas que estão aprisionadas nesse lugar. E eu intercedi por quem nem sei quem. Mas eu sei que tem pessoas que estão nesse lugar, acreditando que ficar quieta é a melhor opção. E Deus está dizendo, vamos meu filho, vamos minha filha. Eu coloquei em você a minha identidade. E essa pessoa tem um propósito lindo. Uma pessoa super mega capaz. Mas está aprisionado nessa mentira. Sonhos estão deixados para trás. Promessas estão deixadas para trás. Lá em Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento nunca semeará. A passividade, gente, ela é inimiga da semeadura e da colheita. Se você não faz o que tem que fazer, você não vai colher o resultado que você quer. E o posicionamento precisa acontecer a partir de você. Não adianta o outro dizer a você, é de dentro para fora. Uma outra consequência do abuso, como eu falei para você, a vergonha, a estigmatização. Uma das maiores mentiras que o inimigo faz aqui, nesse cenário do abuso, é que a vítima, ela se sente culpada, gente. Que coisa. Ela passa pelo processo e muitas vezes ela se sente culpada, porque o abusador faz ela acreditar. Foi minha culpa, a culpa sua. Eu mereci. Ele inverte o cenário, justamente para que aquela pessoa continue naquele lugar. E aí vem o peso da vergonha, vem o silêncio da vergonha que vai agora só aprisionar. E elas começam a criar máscaras a partir daí, entenda. Esse não é um cenário que fica só nesse ponto. Ela começa a construir máscaras para esconder aquelas dores. Mas que por dentro elas estão destruídas. E a última consequência que eu coloquei aqui para vocês envolve a questão da sexualidade. É a porta que o inimigo usa muitas vezes para distorcer
a questão da sexualidade. O abuso, gente, o abuso sexual mais precisamente, fere a área mais íntima do ser humano, a sexualidade. Que é exatamente aí que vai mexer na identidade. Gente, a identidade é algo tão sério que antes de você ter uma criança ali, você pergunta o que é, qual é o sexo. Você não pergunta qual é o nome, você pergunta qual é o sexo. Então, a marca da identidade é o sexo. E aí, quando uma pessoa passa por esse cenário, uma criança, isso gera uma confusão muito grande na sexualidade. E é muitas vezes a porta que o inimigo usa para vir as perversões sexuais, os vícios, a promiscuidade. Aí começa a aparecer. E muitas vezes ela vai para os excessos, ou às vezes ela vai para a aversão. Quantas pessoas que não se relacionam? Porque está com essa área distorcida. Porque a área da sexualidade foi afetada. A vítima passa a associar carinho, amor, afeto com aquele cenário distorcido que ela viveu de uma pessoa que ela confiava. Isso tudo no inconsciente, tá, gente? E talvez a pior consequência dessa parte aqui do abuso é a questão da identidade. Lá em Gênesis 1, 27, desde lá, vemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Ou seja, como eu falei, a base da identidade humana é a questão do sexo. Então, quando um homem faz algo com outro homem, uma mulher com outra mulher, ou pessoas de sexo oposto, numa época que não deveria acontecer. Gente, o nosso sistema nervoso não está preparado para aquilo, numa época errada. E isso acaba comprometendo, leva uma distorção. E a vítima do abuso, ela começa a enxergar aquilo ali como se fosse algo que é o padrão. Um padrão distorcido, só que ela não acha que é distorcido. Então, assim como o Tamar, muitas pessoas ainda carregam todas essas consequências. A desconfiança, a passividade, a vergonha, a confusão na identidade. Mas essa manhã eu vim trazer para vocês a solução, a resposta, é a cruz do Senhor Jesus. Onde o abuso feriu a alma. O amor de Jesus, ele tem a capacidade, pastora Jussiara, de restaurar a dignidade. Porque você ganha a sua identidade em Cristo. Quem você é? Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou amada, eu sou escolhida e eu sou co-herdeira com Cristo. É isso que você é. Onde a vergonha calou, agora quem vai sair para fora é a voz do Espírito Santo de Deus. A identidade que foi distorcida, agora Deus está dizendo: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aquilo que marcou a vida daquela mulher, Jesus pode restaurar, se marcou a sua vida também. Isso não lhe determina. Isso não lhe determina. Nós vimos que o abuso, gente, como eu acabei de falar, ele arranca a real identidade de uma pessoa. Fazendo ela acreditar que ela é vítima, que ela é a culpada, que ela precisa ter vergonha daquele cenário. Deixa eu contar o que tem lá em Isaías 61, 3. Pega aquele livro de Joyce para mim. O rosinha, de cinzas, de beleza cinza. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim.
Porque o Senhor, esse é você. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Esse é você. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes, obrigada, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Louvado seja o teu nome. Onde havia cinzas, o que foi que Tamar fez? Botou cinzas na cabeça dela. Jesus colocou uma coroa. Ele colocou uma coroa. Onde havia vergonha, Ele coloca em você honra. Ele coloca em você dignidade. Em Cristo, você não é definido pelo que você sofreu, mas pelo que Deus diz de você. Você é amado. Você foi escolhido. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Lorena, mas doeu. Você não sabe quanto dói, na verdade. Eu sei, meu irmão. Deus me faz sentir as suas dores para eu poder estar aqui. Eu nunca passei por abuso. Não nesse nível assim. Mas eu sinto a dor do abusado. Porque esse é o meu chamado. Para que isso me encoraje a falar mais. E é por isso que lá em João 8,32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não tiver esse processo de metanoia e conhecer a verdade, você não consegue tirar a mentira do abusador que está sobre você. Porque a vítima deixa você calada, fica calada. O abusador deixa você calado. E aí você não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Só que meu Deus, nessa manhã, Ele veio aqui para dizer, a sua dor vai virar o seu propósito. Aquilo que lhe machucou, aquilo que lhe fez chorar, você agora vai ser restaurado nele e você vai ajudar outras pessoas. Lembra da história? José, ele foi traído, ele foi vendido, lançado no cárcere. Mas o que foi que aconteceu lá em Gênesis 50:20? Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus se tornou em bem. Deus tornou o mal em bem para salvar a vida de muitos. O abuso, gente, não pode definir o seu destino. Não, 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 não. O que vai definir o seu destino é o amor que transforma. O abuso não pode ser algo que vai tirar você do seu real propósito, do seu real destino. Lorena, tá bom, eu já aceitei Jesus. Vamos para os passos. Primeira coisa, reconheça essa marca aí dentro. Primeiro passo para a cura é reconhecer que existe uma ferida aí dentro. E muitas pessoas não conseguem nem começar a história da restauração, porque elas estão tentando esconder a dor delas mesmas. Não, Lorena, isso aconteceu lá atrás. Isso já passou, eu não quero mexer nisso. Entenda, negar a dor não traz cura. Apenas vai prolongar o seu sofrimento. Seja qual for a dor, isso não vai resolver. Davi, lá no Salmo 32:3, ele diz, enquanto eu me calei, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram, você vai morrendo por dentro.
envelheceram os meus ossos. E ele gemia todos os dias, enquanto ele tentou esconder a dor da alma dele. Gente, o primeiro passo para você sair e entrar no processo de restauração é reconhecer que isso não tem nada a ver sobre você, que isso não é sinal de fraqueza, e reconhecer que essa dor precisa do bálsamo de Jesus. Segundo passo, o Ministério Louvor pode vir. Falar, você precisa falar. Lembra que o abusador, ele quer o quê? Que você se cale. Quebre o pacto. É o que a gente fala, quebre a lei da mordaça. O inimigo fez você se calar por muitos anos. Tamar, ela foi calada por Absalão. E muitas vítimas carregam esse peso, porque acreditam que se falarem, vão continuar não ouvindo. Vão culpar ela daquilo que ela não tem nada a ver. Você precisa falar. O falar liberta. Você precisa denunciar. Existem canais de denúncia. Lorena, eu sei que tem um pai que está abusando do filho dele. Denuncie. Tem canais, tem números que o governo mantém aberto para denúncias anônimas. Compartilhe isso com pessoas de confiança, se foi você que foi a pessoa abusada. Mas você precisa buscar ajuda. E isso, gente, não é algo de fraqueza, pelo contrário. Buscar ajuda é um ato de coragem. É um ato de posicionamento. Você não vai sair disso. Você não vai conseguir sair dessa realidade se você não se posicionar. Primeiro com você. É necessário você tirar essa mordaça da sua boca que o inimigo quis por muitas vezes falar. Calar você. Quantas vezes eu estou ali em cenários e hoje nós temos pessoas que já venceram a marca do abuso. E em um discipulado chega, eu fui abusado, mas Deus transformou a minha vida. Deus restaurou a minha alma. E hoje eu posso usar essa dor como parte do meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Mas se você ficar calado, nem para testemunhar isso vai servir. É necessário que você converse com pessoas maduras. Lá em Tiago 5,16 diz: confessai os seus pecados, as suas culpas, uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados, sarados. Terceiro ponto, talvez esse seja o mais difícil: liberar perdão. Gente, entenda uma coisa: perdão, perdoar o seu abusador, não quer dizer que você está concordando com aquilo que você fez. Quer dizer que a partir de hoje você decidiu se livrar das consequências daquele abuso. É exatamente, você vai dizer: a partir de hoje eu rompo com essa prisão que tentou me paralisar por tantos anos. Eu rompo e eu não quero mais carregar o peso desse agressor na minha alma. Gente, o perdão muitas vezes é a chave que vai libertar vocês para vocês poderem avançar. Mas Lorena, como é que eu faço isso? Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passei, Lorena. Como é que eu vou perdoar? Você não sabe as dores que eu senti fisicamente, emocionalmente. Meu irmão, volta a dizer: eu sei. Porque Deus me faz sentir as suas dores. Porém, se você não perdoar, você corre o risco de fazer a mesma coisa. Quantas pessoas que foram abusados e passaram lá na frente para ser abusadores também. Eu já atendi pessoas assim. Pessoas
pessoas que foram abusadas estavam ali diante de mim, confessando que era um abusador, que era um pedófilo. Essa pessoa, ela não perdoou o abusador dela. E ela fez o quê? Repetiu. Deixa eu contar a história aqui. Tamar saiu do quarto e foi encontrar com quem? Com o irmão Absalão, não foi? Absalão, pastora, lá na frente, foi o que ele fez? Matou o irmão, né? Com a justiça própria. E lá na frente, ele abusou de 10 concubinas do pai. Ele fez 10 vezes mais do que o irmão tinha feito com a irmã. Aquilo que você não perdoa, você repete. Você que foi abusado, se você não colocar isso na cruz, você vai se tornar um abusador. Fisicamente, emocionalmente, seja lá qual for, sexualmente. E por último, você precisa restaurar isso. Só Jesus é capaz de restaurar a sua identidade. Porque só Ele, como eu li para você, que tem isso aqui nesse livro, quem quiser depois ver sobre esse assunto, só Ele capaz de restaurar a dignidade que foi lhe roubada. Só Ele é capaz de quebrantar seu coração, por exemplo, para liberar o perdão. Como diz lá em Apocalipse 21, assim, eis que faço novas todas as coisas. Gente, tudo que você puder de usar é importante, aconselhamento é importante, psicologia é importante, mas só Jesus é capaz de resolver um caso como esse. É muito doloroso, mas Ele é capaz de resolver essa situação. Busque pessoas saudáveis para você conversar. Você precisa, sabe por que é importante pessoas saudáveis na sua vida? Porque o seu padrão está tudo distorcido. Aquilo que você considera normal é um abuso. Então, você precisa de uma pessoa saudável do seu lado para dizer, isso aqui, qual é o padrão? Isso aqui é abuso? E a pessoa dizer, não, você está passando um pouquinho do ponto. Porque o seu normal é anormal. Você precisa de alguém que lhe redirecione a rota, para que você possa, a partir de agora, não ser mais aquele que vai continuar ferindo o outro. Amém? Queridos, talvez você tenha, alguém aqui tenha se identificado com essa dor de Tamar, com essas marcas que o abuso deixa na nossa alma. Como eu falei, são várias marcas: traição, vergonha, silêncio, perda da identidade. Mas uma coisa eu garanto a você, gente: Jesus tem mais para você. O abuso não é a sua última palavra. Em Isaías 43:1 diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei você pelo teu nome e tu és meu. Você precisa tomar posse dessa verdade. Você não é definido por aquilo que você passou. Você é definido pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Essa é a sua verdade. Nessa manhã, Jesus está trocando as suas vestes. O livro é Beleza em vez de cinza. As suas vestes de cinza, como Tamar fez, está sendo trocada por beleza. Aquele luto acabou na sua vida. Você não precisa ficar desolado mais. Você precisa agora tão somente: Senhor, tudo que eu vivi. Sabe como foi que eu comecei a sair dos meus processos? Quando eu escutei aulas como essa, e eu disse: então não é sobre mim. Então eu acreditei em algo e o inimigo me enganou. E agora eu tenho uma vida toda para viver. E eu vou fazer tudo diferente. Eu vou
pé no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Eu vou pedir para a pastora Jussiara orar com vocês e eu vou descer aí. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa manhã.